Essa pergunta é maravilhosa, mas é difícil de responder de forma geral, já que o modo de lidar com as questões emocionais é sempre muito específico e local. E aí, mais uma vez, eu lembro aquele ponto que eu andei falando nos vídeos anteriores, de que pra gente também lidar com essa culpa, é preciso compreender também o funcionamento dela. De onde ela vem, como é que ela se cria, quais são as conexões que ela faz, quais são os pensamentos que ela traz associados, como que você costuma reagir e agir a partir dessa culpa, etc, né? Tudo que você puder compreender sobre o funcionamento, sobre as conexões dessa culpa, vai ser importante para você aprender a lidar com ela. Porque, de fato, o caminho autoinvestigativo é sempre importante para você dissolver os sentimentos que se criam. Identificar também, né? A culpa muitas vezes também está atrelada a expectativas e exigências entre você e o outro. Quando eu digo entre você e o outro, é porque às vezes é de você com você mesmo somente, mas outras vezes está associada a pressões externas implícitas ou explícitas. Então, sem dúvidas, é preciso fortalecer o seu processo de autonomia, porque é muito comum essa culpa existir por você sentir que não atende ou que não agrada às exigências, às expectativas, o que o outro gostaria, ou o que você considera como ideal. E aí, quando eu digo sobre fortalecer a autonomia, não estou falando de independência, de ser independente do outro. Estou falando de um processo de liberdade de você com você mesmo e de criação de estratégias suas, daquilo que você considera importante, daquilo que você prioriza, daquilo que você avalia na sua relação ética com o mundo, com o outro, que pode ser importante, claro, com o cuidado sempre de não prejudicar o outro. Então a gente está falando aí de uma liberdade na produção de sentidos e na análise dos seus pensamentos e das suas decisões. Há situações em que a pessoa vai precisar se permitir não ser perfeita e aí também passar por um processo de aceitação de quem é e de como age. E é legal destacar, a culpa é importante no processo de responsabilização. Então ela também tem a sua relevância. A questão aí é que, mais uma vez, eu tô falando de um sentimento que cresce e que se torna excessivo e que a gente precisa negociar com ele, como eu falei também ontem sobre a ansiedade. Então vai elaborar mais uma vez esse exercício de análise para a gente extrair dessa culpa o que é importante dela. O que é ferramenta de cuidado para a gente trazer para o nosso dia a dia. O que a gente precisa mudar ou que a gente pode melhorar. E ao mesmo tempo a gente tem que dissolver aquele efeito ruim que ela traz, que não vai nos ajudar, que não vai nos tornar potentes, que não vai nos ajudar na relação com o outro. E dessa responsabilização, é preciso a gente também criar uma certa coragem, porque em alguns casos a gente de fato vai ter que enfrentar os efeitos daquilo que a gente fez, né? Vamos supor que realmente você tenha cometido algo que teve efeitos e que foi um problema, então você vai ter que enfrentar esses efeitos, mas tenha coragem até porque você vai precisar dessa força para corrigir ou para melhorar ou para lidar com a situação da melhor forma possível a partir de agora. E com isso você também cria efeitos para o futuro, porque afinal com isso você tem muito mais condições de não repetir esse comportamento ou esse tipo de atitude e de repente ter um convívio muito melhor com você mesmo e com o outro.